Muito boa noite, seja bem-vindo ao Em Foco. E se de repente lhe apetecesse ter férias e descobrisse que este ano não há subsídio de férias, o dinheiro é pouco, mas a vontade é muita de ter uns dias de descanso diferentes. A pensar nestas coisas que também estão em foco e de que maneira, resolvemos fazer hoje um programa diferente. Pouco dinheiro, mas boas ideias, a saber, por exemplo, trocar de casa com alguém que nem conhece. Talvez dar uma grande volta pela Europa de comboio, com pouco mais que uma mochila, pedir ajuda à sua agência de viagens do costume para um ano e umas férias diferentes. Ou, confesso, esta ideia não é para todos, só para alguns muito especiais, dedicar o seu tempo de férias para ajudar quem mais precisa, por exemplo, nas missões em África, como já o fez uma das minhas convidadas de hoje. Razões para seguir este Em Foco até ao fim. Começo desde já por apresentar os meus convidados, a quem muito agradeço estarem hoje aqui no Em Foco. Começo por Isabel Oliveira, que é uma especialista do Interrail. Hoje faz coisas muito diferentes, gestão do património, por exemplo. Sim. Mas já vamos saber disso. A Vera Miranda, que faz formação, ajuda à casa e esteve numa missão em Moçambique e é uma jovem cheia de genica, como vamos ver aqui ao longo deste programa. Tito da Silva, da APAV, da Associação de Agências de Viagem e Turismo, que eu penso que nos vai dar aqui umas boas ideias para umas férias provavelmente diferentes. E o António Batista, que acho que é de um atrevimento total, que é de um site Troca Casa. Mas vamos saber o que isto é, porque é uma coisa até muito simpática. Vamos lá ver o que é que queremos, se queremos ter umas boas férias, uns dias de descanso, mas atenção, o amor não tira férias. We might as well be honest with each other. Just tell me, did you sleep with her? Okay, I slept with her. You happy? Did you say, am I happy? You gotta be... I've got a question for you. Why are you so great? Oh, Jasper. What's the story with you two, anyway? I'm head over heels, you know? Everybody, may I introduce the newly engaged Jasper Blue? Hate my horrible life. Iris and Amanda are in exactly the same place. Where do I want to go? By myself? Depressed at Christmas. Just 6,000 miles apart. Home exchange. We switch houses, cars, everything. Bingo. I need you to answer this. Are there any men in your town? Perfect. Wish me luck. Yeah. Next. We're on our way to New Jerusalem. This Christmas, I'm here. I'm here. as one door closes, That'll be interesting. another one opens. Oh. Hi. Hello, I'm Miles. I'm Grant. Iris' brother. Do you want some company? Yeah, love some. Excuse me? No, I did not just graze your boob. That was accidental. You know, Graham, I just broke up with someone. And considering that you showed up and you're insanely good looking and probably won't remember me anyway, I'm thinking we should have sex. If you want. Is that a trick question? Seems I had it all wrong. It turns out you'll go somewhere new and meet people who make you feel worthwhile again. Okay, it's Christmas Eve, and we are going to celebrate being young and being alive. From Nancy Myers, the director of Something's Gotta Give and What Women Want. Iris, hi, it's Amanda. Can you hold on for a sec? Sorry, that was Amanda. Find out how she is. Can you tell him I'm good? How's she doing? What's he been up to? Hold, please. I can't believe you've had sex with a woman staying in my house. He told you that? Oh my god, oh my god. Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black. The Holiday. I can't believe you've had sex with Amanda. She's been there 5 days. And then you meet her and immediately get into her knickers. Still me. Veja lá o que acontece quando se troca casa nos dias de férias, com estas legendas no português um bocadinho mais do Brasil, mas que não deixam de dar uma ideia curiosa de como é que é esta história da troca de casas. Não sei se bem se é isto que acontece lá consigo, António Batista. Isto é um bocadinho de atrevimento, mas que ideia é esta de trocar casas? É claro que o que vimos agora mesmo, que é o trailer do filme, é uma questão ficcionada. Como é que surge esta ideia de troca de casas? Isto é entre gente que não se conhece de lado nenhum, não é? Sim, são entre pessoas que estão inscritas no site e que, portanto, trocam informação entre elas e, caso o interesse seja comum, entram nos detalhes para trocar de casa. A partir daí, portanto, é uma questão de combinar as datas e
ir à aventura, como se pôde ver no filme, é uma boa maneira de nos integrarmos num país diferente, ou numa região, e de fazer amizades, conhecer pessoas. Portanto, temos a oportunidade de conhecer os amigos, os vizinhos da família, e de fazer férias, portanto, como se estivéssemos em casa. Isto é, em termos de despesas, é só viagem, mas isso é inevitável. Portanto, eu normalmente, quando faço uma troca de casa e que viajo de avião, por exemplo, troco também de carro. E, inclusive, peço que alguém me vá buscar ao aeroporto, e eu faço o mesmo, não estando, peço a um amigo, a um familiar que faça isso por mim. António, não resiste, isto é mesmo uma provocação. Nunca aconteceu assim nada parecido? Trocar de casa, trocar de vida, trocar de tudo? Não temos conhecimento de... Isto é só nos filmes? Nada de... Não acredito. Como vimos no filme, portanto, acabou bem, tudo acabou em bem, tudo não é? Acabou em bem, mas nos filmes acaba tudo em bem. Não, porque as pessoas, portanto, trocam Eu peço desculpa de e-mails. interromper. Sabe, quando pensámos em fazer este programa aqui na Regiões TV com a minha equipa de produção, uma das coisas que suscitou muita curiosidade foi exatamente esta questão da troca de casa. Nem quero saber as perguntas que me fizeram. Tenho para aqui muitas perguntas para lhe fazer, mas eu já vou continuar a falar consigo e passava agora para a Isabel, que se atreveu a fazer uma viagem completamente louca aqui há uns anos atrás. Isabel, nós vamos falar de alternativas de férias, mas eu gostava que me contasse como é que você foi andar por essa Europa fora nos tempos do Interrail. Como é que foi isso? Bem, foi muito em cima da hora, não foi pensado, vou-me despedir do trabalho, o que é que eu vou fazer a seguir? Uma viagem, porque não o Interrail? Porque o Interrail era uma palavra que já vinha a soar na cabeça há muito tempo. Então pensei, por que não? Mas fui muito às escuras, sem saber o que é que ia fazer. E pronto, não fazia a mínima ideia que era preciso dinheiro, não é? Ou muito dinheiro, ou algum dinheiro. E levei muito pouco dinheiro no bolso. A Isabel, ela já, aqui há dias quando falámos, Isabel diz-me que levou muito pouco dinheiro, mas o que é que fazia a Isabel na altura? Que idade tinha quando foi fazer o Interrail? Eu, por acaso, não tenho a certeza. Ela vai-nos explicar como é que os pais a deixaram ir, não sei se ela aqui vai contar a história toda. Eu não sei se foi... Não foi há muito tempo, acho que tinha 20 ou 21. Sim, também é muito novinha, mas não foi assim há muito tempo, mas já foi há uns anos. Mas sim, os meus pais, porque eu comecei a viajar, era muito nova. Sozinha? Não, sozinha. A primeira vez que viajei foi com o meu tio, ele veio cá a Portugal e ele era de França, e então eu peguei logo na oportunidade de pedir à minha mãe, deixa-me ir, deixa-me ir. E pronto, acho que os meus pais, por causa dessa minha primeira viagem, sempre foram um pouco mais, não sei, não tão preocupados, mas é claro que a minha mãe benzeu-se quando me foi levar à estação dos comboios. Estava a estudar, não estava, Isabel, nessa altura? Penso que sim, não me recordo muito bem, mas penso que sim. Estava a estudar e a trabalhar, exatamente. Estudar e a trabalhar. Já temos aqui uma versão um bocadinho mais completa do costume. Portanto, com 20 anos a estudar e a trabalhar, há muita gente hoje que percebe que isso é necessário, mas de qualquer forma já é uma postura diferente. Já eu quero tratar da minha vida, é um pouco isso também, não é? Sim, eu sempre tive isso. Aliás, eu comecei a trabalhar, tinha 15 anos. O que aconteceu foi que já agora se pode saber? Com o meu pai. O meu pai queria ter independência. O seu pai tem alguma área? Tem um café. Pronto. No Porto. Sim, estamos a ver que esta minha convidada não há tabu, não há problemas de maior, quer dizer, é preciso ter vontade de fazer uma coisa e fazê-la mesmo, não é? Eu acho que sim, e não se prender aos medos, não é? E então, e o que eu decidi foi que eu um dia estava a trabalhar, não é? Era domingo, e decidi, vou-me despedir, ali naquele momento, vou-me despedir. E olhei para a minha gerente e disse-lhe, Maria, quero-me despedir. E assim foi, e depois... Como eu queria entrar para a faculdade, mas queria fazer alguma coisa espetacular antes de ir para a faculdade, era assim uma grande aventura, pensei nisso, pensei no Interrail e convidei a minha prima para ir comigo e ela adorou a ideia, claro. E lá fomos nós as duas, assim mesmo em cima do joelho, sem vamos ali, vamos apoiar. Olha, nós estamos aqui, o nosso realizador Nuno Teixeira está agora a colocar no ar imagens suas. Quanto é que você andou, Isabel? Ai, que vontade! Pelo menos a imaginação é estes sítios todos, não é? Sim, para onde é que andou? Com a minha prima. Nós decidimos passar Espanha e ir diretamente para a França, porque Espanha já aqui ao lado, então pensamos, vamos para mais longe, porque assim temos tempo... Para mais longe, para a Itália, não é? Sim, temos tempo de visitar a Espanha. Então fomos diretamente para a fronteira de França, para Hendaye, depois passamos para Paris, depois de Paris
Foi Amsterdão, República Checa, Viena da Áustria, Salzburgo, Suíça, fizemos a Suíça de autocarro, foi maravilhoso. Depois Itália, claro, a bela Itália, e no final, a paragem final foi em França, no sul de França, até porque tínhamos uma viagem marcada de avião para vir de França para cá, para o Porto. Vocês depois no regresso, nós ficámos aqui com uma vontade tremenda, eu tenho que ir já falar com este senhor das agências de viagens, ficámos com uma vontade imensa de ir atrás de si, pelo menos da sua imaginação e do que nos pode trazer aqui. Esta foi uma viagem, com toda a certeza, extraordinária para uma rapariga tão novinha, 2 raparigas por essa Europa fora. Eu também sou mãe, há muitas mães aí em casa com certeza que devem ter pensado, ai meu Deus, como é que foi esta vida destas miúdas, que provavelmente também foi o que os seus pais pensaram. Eles na altura já havia telemóveis, penso eu. Já, mas eu desliguei-me completamente. Eu desliguei-me aqueles dias. Quem estava sempre em contacto cá com Portugal era a minha prima. Eu desliguei-me completamente. Aliás, eu faço isso. Eu quando viajo, eu desligo. E então não tive assim muito contacto. Mas acho que, não sei, eu sentia-me muito protegida. Não sei porque eu sentia-me extremamente protegida e estava completamente destemida e só queria viajar. E acho que, não sei, a minha mãe também confia muito em mim acho que não... Bom, e como é que se faz uma viagem destas? Assim, são em traços largos, porque já vamos voltar a esta sua aventura extraordinária. Como é que é? Que dinheiro é que se leva? Onde é que se dorme? O que é que se come? Bem... Porque do comboio, pelo menos, há uma garantia mínima, não é? É que no comboio, do Interrail, ao Interrail está pago o bilhete de comboio, mas também não podem andar em todos. Mas tem que se pagar taxas em várias estações de comboio. Como é que se faz uma viagem destas? Assim, na aventura... Eu acho que é não programar muita viagem, eu quero ir ali, pronto, vamos tentar ir lá. Tentar não programar muita viagem, levar algum dinheiro de bolsa, é óbvio, porque senão... É muita descrição perguntar aqui à Isabel quanto é que levou. Eu levei 250 euros e trouxe 50 euros para casa. Quanto tempo é que andou lá fora? 17 dias, mais ou menos 17 dias. Eu acho que vou sugerir vivamente a quem nos está a ver para que esta senhora vá para fazer qualquer área da política, da economia, porque de facto 250 euros, estes dias todos, conhecer isto tudo... E trouxe 50 para casa. Você realmente é uma rapariga mesmo organizada, olha, faz-me uma inveja tremenda. Porque, o que é que vocês comeram bem? Não passaram assim uma dieta daquelas nós terríveis? Comemos bem. Claro, não tínhamos pequeno almoço, jantar. 5 estrelas, mas de qualquer das maneiras, como vocês... A alimentação era muito safaram-se bem, não foi? Sim, safámos bem. E a alimentação é muito importante e eu gosto muito de comer ela também, por isso comer tínhamos de ter sempre. Era a prioridade até. Comida e energia, até porque para uma viagem tão grande como esta não precisamos de energia fisicamente. E onde é que vocês dormiam? Dormíamos na rua, dormíamos na praia. Uma vez dormimos num hostel, sem ninguém saber, porque estávamos muito cansadas e chegamos ao hostel e eles disseram que não haviam quartos. Nós queríamos mesmo dormir naquela noite, não nos importávamos gastar um dinheirinho que fosse num hostel. Estávamos tão cansadas. Chegamos lá, estava o hostel completamente cheio, depois de termos andado para aí 2 horas com mochilas super pesadas. E então nós fomos dormir para a sala, assim, sem ninguém saber. E depois acordamos de manhã e fomos tomar banho, fomos tomar um pequeno almoço. Lá foram para... Aliás, a Isabel está agora num hostel. Acho que agora está bastante atenta quando lhe aparecem assim os convidados extra. Já vamos continuar. E depois há aqui uma situação. Nós vamos falar mais de aspectos da sua viagem, mas há uma coisa muito engraçada que acho que aconteceu num determinado sítio em que vocês viram que era proibido entrar em propriedade privada e que resolveram pensar que os letreiros eram só para fazer conta. O que é que aconteceu? Fui só eu que em Itália eu queria ir ver umas cascatas. Eu tinha pouco dinheiro. Isto foi noutra viagem que eu fiz, mas sozinha por Itália. E então eu queria ir ver essas cascatas, que eram muito famosas, tinham sido construídas pelos romanos, e pensei, pronto, não tenho dinheiro para as cascatas, vou pela montanha. E então decidi passar um muro, tive até de trepar o muro e saltar o portão, que dizia proibido passar perigo de morte. Pronto. Eu pensava que eles estavam a brincar. Eu pensei assim, bem, eles se calhar puseram isto aqui, que é para as pessoas não irem ver as cascatas sem pagar. Eu vou arriscar. E então, pronto, foi uma aventura muito grande mesmo, porque eu passei a tarde toda. Eu quando passei o portão, depois tinha de descer a montanha para ir ver as cascatas lá em baixo.
E o que acontece é que a água, a terra estava muito molhada. Então eu, logo no primeiro piso, por assim dizer, da montanha, caí mesmo. Escorreguei, sim, estava sozinha, escorreguei e caí assim, fui assim a escorregar, como se aquilo fosse um escorrego. A montanha, por acaso, era mágica, era espetacular, porque tinha... Era sério, aquela montanha salvou-me, porque tinha umas cordas, não eram umas cordas, literalmente, eram umas plantas que pareciam cordas, e eu caí várias vezes, e se não fosse essas cordas, que muitas vezes me agarravam, bem, eu não sei o que é que me tinha acontecido. E o perigo de morte era exatamente essa situação de cair para ali fora. Não só, é que quando eu cheguei lá em baixo, foi mesmo interessante. Porque é que a terra estava molhada? Porque eles abrem umas comportas que depois libertam água pela montanha abaixo. Ou seja, eu passado um bocado, eu estive lá para aí 3 ou 4 horas a tentar sair da montanha e a pensar, meu Deus, porque é que a minha mãe não teve uma filha normal? E depois, de repente, ouço umas sirenes e eu pensei assim, se calhar eles vêm-me salvar, se calhar havia câmaras e eles sabem que eu estou aqui e vêm-me salvar. Mas continuei na mesma a tentar por mim própria sair da montanha. E quando cheguei lá em baixo, é que dizia, se eu ouvir as sirenes, passado 10 minutos de ouvir as sirenes, eu consegui descer a montanha toda. 10, 15 minutos, se eu ouvir as sirenes, evacuo rapidamente a área circundante, porque vai cair água. Bom. Bom, senhores espectadores, eu afinal não tenho nada aqui a Isabel Oliveira, tenho a Indiana Jones, versão feminina, portanto estão a ver que esta rapariga de facto mete-se nas coisas mais extraordinárias que dar-se pode. Bom, eu passava agora então para o Tito Silva, da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo. Este ano, com certeza que para os senhores é também um grande desafio, porque eu não sei se vocês continuam a ter muitos clientes, mas com toda a certeza cada vez muita gente que diz assim, este ano como é que eu faço sem subsídio de férias? Como é que se consegue fazer umas férias, enfim, não há umas férias daquelas muito grandes, mas umas férias simpáticas com menos dinheiro? Diga-nos lá de sua justiça, como é que é possível fazer isso? É que há 15 minutos já vendi um Interrail, um Paris-Porto, porque também não é só a dormir nas recepções dos hostéis, também às vezes é preciso, mas de facto estamos preocupados com o ano e com as políticas todas, as restrições que existem, mas esperamos ser capazes de produzir produtos que agradem a gregos e a troianos e que sirvam, mesmo na área dos transportes, para fazer os calços surfing. Eu já percebi isto, senhora da Associação de Agências de Viagens e Turismo, em vez de me vir contar já as histórias, já está a aproveitar aqui todas estas boas deixas. Não se pode perder nada, não se pode perder nada hoje em dia. Mas há uma coisa que é importante falarmos hoje, aqui mesmo neste momento. Pouco tempo antes deste programa começar, surgiu a informação de que em Espanha as grandes medidas de austeridade muito gravosas não incluem, por exemplo, o aumento do IVA, coisa que aconteceu aqui em Portugal. Considera que essa questão do aumento do IVA em Portugal terá feito ou estará a dar também mais dor de cabeça, nomeadamente às agências de viagens? Vai criar um fosso desnecessário entre os dois IVAs, como já existe, e alguma concorrência menos boa. Quem sou eu para dizer que os nossos especialistas financeiros não acertaram a subir o IVA? Eu acho que não, mas eles acham que sim. Sou mais a favor da opção espanhola, porque sobretudo sobre o turismo é complicado fazer subir os preços. E nós temos outros problemas em Portugal, que são também as portagens nas áreas onde se desenvolve mais turismo. Lá embaixo no Algarve já há quem seja mesmo por hipótese a pedir que as exceções das portagens estejam... Essas opções macroeconómicas, a meu ver, deviam ser melhor analisadas, mas lá chegaremos em princípio. De qualquer das maneiras, em termos das agências de viagens, com toda a certeza que há uma análise da situação presente e há também, isto também é também um desafio, quer na parte do turismo, que é uma área tão importante para Portugal, como noutras áreas, para o empreendedorismo e para a criação de ideias novas. Há um esforço conjunto, há um esforço grande da parte das agências de viagem nesse sentido? Sim, nós temos de estar sempre atentos aos novos mercados que vão emergindo, às novas correntes de pensamento, mesmo até estas aqui representadas. O Couchsurfing e o Home Exchange não vivem sem transportes e sem outro tipo de facilidades, e nós temos de estar sempre presentes e atentos, porque é a nossa função
é a nossa vocação e é o nosso negócio. Portanto, que é, aliás, é um dos setores principais em Portugal. Exatamente. Considera que está a ser, digamos, que está a ser bem cuidado o setor do turismo em Portugal neste momento, face à situação atual? É evidente que passamos todos os dias difíceis em todas as áreas, praticamente, mas o turismo é, de facto, um aspecto fulcral, penso eu, em termos da economia, não é? As exportações e o turismo, mas o turismo também tem esse valor acrescentado, quem nos visita traz dinheiro e divulga o nosso país também, naturalmente, não é? Claro que sim, e eu tentando escapar a alguma crítica aos anteriores governos, aos presentes governos, estou convencido que está-se a ganhar algum respeito pelo turismo e a tentar desenvolver um trabalho mais participado e consultando mais os parceiros que estão envolvidos no fenómeno e que estamos a caminhar num bom sentido. Há uma coisa que eu gostava que me dissesse aqui da parte desta questão das agências de viagens e turismo. Portugal tem condições muito boas, condições naturais para a prática do turismo, aspectos muito diversificados, porque apesar de sermos um país pequeno, temos questões muito diferentes, mas muitas das vezes o que as pessoas queixam, e este é meramente um reflexo, não quer dizer que eu esteja aqui a fazer uma generalização, mas que às vezes a forma como as pessoas são recebidas em termos das instituições hoteleiras, dos estabelecimentos hoteleiros, melhor dizendo, às vezes nem sempre é melhor, há coisas que não estão as regras muito bem definidas, em termos de atendimento, por exemplo, em múltiplos restaurantes, em múltiplas situações que são muito agradáveis, mas depois as coisas não funcionam tão bem. Há uma atenção grande da parte das agências de turismo relativamente a esse aspecto, ou seja, como é que o turista quando chega gosta muito de ver o Porto ou Lisboa, mas depois é bem recebido. Quando eu digo bem recebido, é concretamente bem recebido, bem tratado, por exemplo, num restaurante. Nós, quando recebemos turistas, quando trabalhamos com importação no mercado estrangeiro, o que acontece frequentemente, com certeza queremos ficar bem vistos e vamos nos preocupar em escolher os melhores parceiros de negócios. Se há restaurantes que se portam menos bem ou que servem comida pior, não vão com certeza ser os eleitos para podermos pôr os nossos clientes. Mas às vezes, mesmo em estabelecimentos 5 estrelas, nem sempre as coisas são, enfim, mas de qualquer das maneiras. Não, o que eu lhe pergunto é se há um esforço conjunto, porque estas coisas não funcionam isoladamente, não é questão, os transportes por aqui, a hotelaria por ali, a restauração por outro lado, quer dizer, são aspectos que os senhores têm trabalhado, penso eu, muito em conjunto. Aliás, ainda tiveram recentemente uma feira também de turismo em Lisboa muito importante. Claro que esses trabalhos, quais são as vossas preocupações conjuntas? Otimizar o funcionamento do turismo, fazer com que seja uma fonte de receita para o país e para nós, com certeza, porque é o nosso negócio. E penso ainda que, pela via da excelência no serviço e da exigência, é que se pode fazer mais rapidamente alguma coisa do que legislando. Embora precisemos de controle e de vigilância nesse setor, não é? Até porque a qualidade do produto oferecido é fundamental e Portugal claro que sim. está em parâmetros mesmo. Na segunda parte vamos falar aqui de uma coisa que nos alegra a todos, penso que sejamos do Porto ou não, mas que foi a questão do Porto ter sido considerado um destino turístico privilegiado, mas em termos de, digamos, do conceito que há de Portugal, há também um conceito ligado à qualidade. Aquela situação do turismo, passa a expressão, de pé descalço, está completamente arredada, não está? Há muito mais, digamos, um interesse de um turismo já de qualidade e de excelência para o país. Hoje em dia, abriram-se novos mercados que propiciaram uma e outra coisa. Se repararmos, por exemplo, no Algarve, há um investimento muito grande em hotelaria de 5 estrelas e daí para cima, em termos de qualidade. Quem é que procura os hotéis de 5 estrelas hoje em dia em Portugal? Que país? Já não falo que estratos sociais, tem que ter bastante dinheiro, obviamente, mas que país é que procuram Portugal? Olha, se estamos a falar no Algarve, temos um veio de transmissão de turismo muito grande, que é o Golf, que traz nórdicos, escoceses, ingleses, e outros da meia da Europa para cima e que gostam de boa gastronomia, gostam de bons hotéis e de estadias curtas para fazer uns buraquinhos e ir embora. Poucos dias no campo de golfe. E vão com uma excelente opinião daquilo que viram. E deixam bom dinheiro, vamos ser claros, não é? Deixarão dinheiro que bem nos faz falta. Depois, com a entrada no mercado das companhias aéreas de transporte controladas, as vulgas low cost, também se abriu uma porta para os hoteleiros das principais cidades também terem um bocadinho mais de negócio, embora não traga tanto, traz algum. Portanto, eu penso que não devemos esquecer nem uma coisa nem a outra.
Portanto, digamos, são segmentos que estão a ser seguidos com muito cuidado, até porque isto está em transformação. Claro, hoje em dia, e já vamos falar daqui a pouco das low cost, hoje em dia essas coisas têm que ser tidas em conta. Falou num aspecto que me parece particularmente importante e gostava que me desse a sua ideia. Tem havido, nos últimos tempos, bastantes queixas relativamente à questão da segurança no Algarve. Eu já tive aqui um programa até sobre segurança a nível nacional e urbano. Como é que há reações lá de fora, quando procuram nas vossas companhias, as pessoas estão preocupadas com essa questão da segurança, ou isto é um bocadinho mais uma onda do que uma realidade? A visibilidade é sempre maior para fora do que para dentro. Aquilo que realmente acontece quando é projetado para fora tem um impacto maior e as nossas cidades e o nosso país não é menos seguro de qualquer outro. Há zonas boas, zonas más, há delinquência e crime em qualquer parte do mundo, portanto ninguém escapa. Há uma ideia geral que Portugal tem condições de grande segurança, mas já vamos continuar a falar sobre isso. Agora eu passava então para a Vera Miranda e para esta sua experiência extraordinária que foi Moçambique, penso eu. Para já gostava que a Vera me dissesse o que é que faz hoje em dia, porque voluntariado está no seu ADN. Sim. Em termos de voluntariado, faço distribuição de comida nas ruas, na cidade do Porto, de comida e roupa aos sem-abrigo. Em termos de voluntariado, com a Associação Casa, Centro de Apoio ao Sem-Abrigo. Em termos profissionais, hoje foi o meu último dia de trabalho no sítio onde estava. Estava como assistente numa empresa de business coaching, mas não é a minha área de formação e foi o meu último dia de trabalho. A sua área de formação qual é? Direção de cena e produção teatral. Pois, quer dizer, realmente tem tudo a ver com a criatividade. Gostava que me dissesse, Vera, como é que foi esta situação de ir para Moçambique? Porque a Vera estava a estudar, penso, nessa altura. Quer dizer, estava numa fase de transição de estudar. Sim, eu estava a trabalhar. E estamos a falar, porque foi exatamente em férias, foi numa fase de férias também que foi, não é? Umas férias completamente diferentes, como dizia aos nossos espectadores aqui da Regiões TV, e vale a pena perceber que há muita maneira de se fazer férias de formas completamente diferentes, não é? Sim. Eu estava a trabalhar e por acaso estava a estudar novamente, mas ingressei num grupo no GAS África que maioritariamente é constituído por estudantes universitários. Por isso, a altura de partir em missão, que é assim que nós dizemos, é na altura de férias, nos meses de verão. São 2 meses e 1 semana, 2 meses e 2 semanas, mais ou menos, em que utilizamos esse tempo, que é o tempo das nossas férias, para ajudar os outros. Você disse isso como se fosse a coisa mais natural deste mundo. Muitos rapazes e raparigas da sua idade ou da idade que tinha na altura pensam que as férias são fantásticas para os pais lhes darem umas massas, como é que costumo dizer, e passar os dias fora. Você de facto foi passar os dias fora, mas conheceu uma realidade completamente... Você fazia alguma ideia do que é que ia encontrar? Mais ou menos, porque o meu irmão já tinha feito missão no ano anterior, por isso eu já tinha a partilha do meu irmão, que por acaso também foi para o mesmo sítio, para a cidade da Machixe. Por isso havia uma verbalização e já tinha uma ideia. Havia imagens daquilo que iria encontrar, mas é claro que depois no terreno as coisas são muito diferentes. Você quando foi para Moçambique, e temos aqui 2 experiências que têm um ponto em comum, que é a ida para muito longe, mas com circunstâncias diferentes. Você quando vai para Moçambique já alguma vez tinha saído do país? Sim. Já estava habituada, portanto já estava... Estas 2 senhoras são umas aventureiras, já percebi. Portanto já estava habituada a ir com alguma facilidade para fora. Agora, uma coisa é ir fazer férias, enfim, de uma determinada maneira. Outra coisa é ir para um país com dificuldades na altura muito grandes e com condições, estou-me a lembrar, por exemplo, de saúde complicadíssimas, não é? Como é que foi? O que é que você, quando lá chegou? Olha, que há uns anos eu estive em Angola a trabalhar, a fazer reportagem, e as pessoas perguntavam-me sempre, o que é que tu achaste? Eu lembrava-me sempre da primeira imagem que eu tinha. E não era da imagem, era de um barulho que eu via num hotel onde estava, que era o Hotel Tivoli em Luanda, que fazia paf, 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 paf. E eu a primeira noite achei que aquilo eram obras, percebe? E perguntei para cá para baixo e disseram, não, são tiros, não se preocupe, vai se habituar ao barulho. E pergunto-lhe assim, como é que você
Qual é a primeira sensação? Qual é a primeira imagem? Enfim, o que é que viu quando lá chegou? A minha primeira imagem é... nós fizemos viagem de avião até Maputo e depois tivemos que fazer 600 km, mais ou menos 600, até à cidade de Amaxixe. Pois, e não pagou portagem porque não há autoestradas, como é evidente. Claro, num chapa que são os autocarros lá, que são carrinhas de 10, de 15 lugares. Cheio de gente, provavelmente, sim, não? Sim. Nós fizemos num que estava alugado só para nós, porque tínhamos muitas malas, por isso era impossível viajarmos num normal, que estava alugado só para nós, e percorremos os 600 quilómetros muito em terra batida, não é? Porque não muitas havia horas, estradas. com certeza. Sim, muitas horas. Mas lembro-me de estar já a chegar quase à cidade de Amaxixe e a estrada ser povoada de gente. E aí já havia uma fase que era estrada, e o percurso é só gente andar, com baldes enormes de água na cabeça, com montes de coisas na cabeça, principalmente mulheres, e crianças pequeninas de 3 anos sozinhas andarem pela estrada. Sozinhas. Andarem na estrada para... Em que ano? Em 2009, não foi assim... Não foi há muito tempo, não, era uma fase ainda muito complicada, porque a cidade... supostamente a paz está estabelecida, mas depois estas situações, mais para o interior destes grandes países africanos, é sempre difícil, é pequena, por isso ainda existem... As pessoas não têm condições básicas de vida ainda, em muitos sítios ainda não existe água, por isso as pessoas têm que andar quilómetros para ir buscar água à cabeça. E isso foi das imagens que me ficou a ver uma estrada cheia de gente e depois chegar a Amaxixe e estar a passar pelo mercado, que é o local onde eles vão às compras, e o mercado lá é no chão. As pessoas têm a comida à venda no chão, num chão cheio de lixo, porque não há depósitos para depositar o lixo, como nós temos aqui. Nunca se arrependeu, Vera? Nunca. Quando lá chegaram disse assim, não quer que eu me vim meter? Não, acho que existiu a adaptação, não é? Existiu aquela semana, a primeira semana de adaptação à realidade. Depois nós estávamos mesmo no centro, alojados, e o centro já estava, já havia condições, muitas casas já tinham água, mas a maioria da população vivia. O que é que vocês foram fazer? Eu quero passar também para os outros convidados, mas estou com imensa curiosidade. O que é que vocês estiveram lá a fazer? Pelo menos, quando chegaram, o que é que iam fazer? Nós trabalhamos. Primeiro, andámos à procura de trabalho, porque alguns dos nossos trabalhos que estavam supostamente acordados caíram e andámos um bocadinho à procura de trabalho, mas trabalhamos com crianças e com escolas que se chamavam as escolinhas do mato, que são escolas mesmo na área circundante da cidade, e trabalhávamos com os professores e com as crianças, trabalhávamos na cadeia da cidade, com os reclusos, com o centro juvenil e a pastoral da criança, que acolhem crianças que já não têm família ou... Encontram muitos miúdos sem família? Sim. Há muitas crianças. Eles assumem, sim, mas eles assumem, depois já a família, seja um primo assim muito afastado, assume a criança. Por isso eles acabam por ter sempre algum apoio. Vera, estamos a falar de uma realidade até cruel, mas muito forte, que não passa necessariamente por aquelas coisas, daquelas adoções das estrelas de cinema dos meninos da África. Isto é real, isto é Moçambique, onde se fala português. Eu perguntava aqui ao Tito Silva, em termos dos portugueses, os portugueses são aventureiros nesta coisa de férias. Temos aqui 2 aventureiras, mas de uma forma geral, as pessoas, o que é que hoje em dia os portugueses que fazem agências de viagem procuram, basicamente? Que grandes grupos de férias é que procuram? Sempre foram aventureiros. Desde a época dos descobrimentos. Não há grande dificuldade em fazer germinar uma ideia de férias novas na mente de um cliente português. Mas procuram, olha, o tempo é às vezes curto, é cada vez mais curto, as pessoas não fazem férias muito prolongadas. Pois, aquela situação dos 15 dias que eu penso que era um bocado recorrente aqui há uns anos atrás, hoje não é nem pouco mais ou menos isso. Já não é bem assim, já se passa para os 10, para a semana, entre a semana e os 15 dias. Mas estava-lhe a dizer que não é difícil fazer germinar uma ideia de umas férias um bocadinho mais atravessadas na cabeça de um... E eu estou à espera das suas ideias também, porque eu penso que será interessante. Eu tenho algumas, mas olha, o mundo é redondo, já não há grandes segredos. E de facto fazem falta novas iniciativas
que despertem outro tipo de interesse. E nós E que cá iniciativas, e que tipo de interesses? Eu tenho aqui dois exemplos diferenciados e também muito curiosos, mas que tipo de interesse é que as pessoas têm hoje em dia quando vão fazer férias, para além do descanso naturalmente, que eu penso que assim continua a ser o fator principal, não é? O descanso e o conhecer, não é? Eu estou convencido que viajar é das coisas que mais enriquece. Ir daqui ao centro da Europa, a civilizações, ver o que nos deixaram ficar, a percebermos da nossa própria insignificância. Procuram muito a Europa, procuram muito a Europa, a história da Europa. É a história da Europa. Sabe porque é que eu lhe digo isto? É porque, de facto, passamos todos por uma situação muito difícil, mas temos a noção, por exemplo, que um país com uma história riquíssima como é a Grécia está a passar circunstâncias horríveis, deve ser uma coisa terrível. As pessoas portuguesas querem ir para a Grécia. Por outras é uma razões. Coisa, exatamente, porque fica mais barato, como é que aquilo funciona? A Grécia tem um património histórico incalculável. Sim, é a base da cultura. Pronto, há muita gente que infelizmente esquece disso, mas enfim, a nível das grandes estruturas políticas parece que se esquecem disso. É interessantíssimo chegarmos a sítios onde imaginámos em crianças a ler os livros de história, que eram 10 mil contra 50 mil ali todos, e são coisas pequeninas, se calhar eram 50 contra 50 ou 500 contra 500, porque não era bem assim, mas, como dizia, enriquece imenso ver, e as pessoas que viajam nunca regressam iguais. Nunca regressam iguais. Como perguntava, também há as pessoas que querem é dormir, praia e não me chateiem. E para isso há excelentes sítios, há destinos fantásticos que dão exatamente o que se procura, que é vestir uns calções, desligar os telefones. Às vezes também é preciso, não é? Exatamente. Quando se pode. Mas eu insisti ainda nisto. Relativamente a este ano, vocês já começam a ter uma noção de números, de se há de facto uma quebra muito grande ou não? Com as condições que o país está a atravessar, tem que haver alguma quebra. Portanto, tem que haver contenção por parte das pessoas que não têm subsídios de férias. Provavelmente terá mais dificuldade em fazer as férias, ou pelo menos estão à vontade como fazia, com mais um bocadinho de investimento. António Batista, vamos então saber como é que esta história, esta questão da troca de casas, você já fez este exercício de troca de casa, não fez? É você que começa com este site também? O Troca Casa, portanto, é a versão portuguesa do Home Exchange desde agosto de 2006, mas o site, o Home Exchange, está sediado na Califórnia desde 92, portanto, há 20 anos. Portanto, já uma prática muito grande deste tipo de situações. Isto começa com os americanos. Exato, portanto, isto começou em 92, inicialmente um núcleo pequeno de membros, e também de outra forma, porque ainda não se tinha dado o boom da internet, não é? De maneira que tudo era processado de uma maneira artesanal, digamos, e hoje em dia, com a questão da internet, o envio de e-mails, portanto, os contactos com os membros é na hora, as trocas combinam-se numa semana, enfim, e depois tem os detalhes, como é óbvio, não é? Mas hoje em dia, portanto, conseguir uma troca é fácil, basta, portanto, escolher, enviar um contacto ou vários para o destino onde pretendemos ir, aguardar, portanto, uma resposta positiva. Normalmente os membros respondem sempre dentro de uma semana. A partir do momento em que há um feedback positivo, é começar a entrar nos detalhes. Olha, que tipo de pessoas é que procura este género de férias? De férias que não são apenas também se calhar só férias, não é? Até poderá ser por outras circunstâncias, mas que tipo de pessoas é que procura isto? Nós estamos hoje a falar de aventureiros aqui neste programa, não tenha dúvida, senhores telespectadores, nós estamos a falar de aventureiros. Também é uma aventura, uma coisa destas, não é? Os nossos membros têm precisamente esse perfil, são pessoas aventureiras, portanto, além de serem pessoas educadas e com um nível cultural alto, são pessoas, acima de tudo, aventureiras. E que, portanto, estamos a falar de professores... social médio-alto. Professores, correto. Estamos a falar de professores, médicos, advogados, pessoas reformadas. Eu devo-lhe dizer que a primeira vez que eu ouvi falar no site, portanto, foi em 97, já há alguns anos. Na altura ainda era estudante, portanto, ainda não tinha, digamos, a minha vida organizada. E logo que tive a oportunidade, portanto, aderi ao site, e foi nessa altura, porque era dos poucos portugueses que estavam inscritos no site e que acreditava, portanto, na modalidade, convidaram, portanto, se eu estaria interessado para fazer parte da equipa na versão portuguesa.
e claro, aceitei. Vocês devem ter com certeza um núcleo que trabalha tudo isto, não é? Os contactos, sim, as a nossa equipa... E que fiscaliza de alguma maneira, quando eu digo fiscaliza, não sei se será essa a correta expressão, mas pelo menos que toma conta que tudo funcione bem, não é? Claro, portanto, toda a informação em relação às trocas é feita, é processada só entre os membros. É evidente que nós estamos cá para apoiar, sempre que é para esclarecer alguma dúvida, sempre que possa surgir, enfim, alguma dificuldade, nós estamos cá para ajudar. De outra forma, portanto, são os membros que se inscrevem, não é? E que depois trocam a informação entre eles. Devo dizer que, portanto, para aderir ao site é preciso fazer uma filiação anual ou trimestral. O valor, portanto, é irrisório, 35,40 € por ano, independentemente do número de trocas que venham a fazer. É simbólico, não é? E eu falo por mim, houvesse tempo eu faria muitas mais trocas, não é? E vamos continuar a falar disto mesmo, destas trocas de casa, destas férias diferentes, no programa de hoje do Enfoco aqui na Regiões TV. Espero por si daqui a pouco. Até já. Seja muito bem-vindo à segunda parte do Enfoco na Regiões TV. Hoje estamos aqui a falar de férias diferentes. Da hipótese de, com pouco dinheiro e com muita imaginação, se conseguir ter umas férias alternativas, divertidas, simpáticas. No começo da primeira parte, tínhamos aqui um trailer do filme O Amor não tira férias. Falávamos das trocas de casa e o António Batista, acabámos a primeira parte consigo a falar. Eu acho que este filme ainda por cima teve culpas no cartório, como se costuma dizer, porque a partir da apresentação do filme do Amor não tira férias, apareceu imensa gente que percebeu que este era se calhar um conceito interessante, não foi? Sim, portanto, após a estreia mundial do filme, é evidente que tivemos um crescimento de membros. Mas interessante mesmo foi que depois da ficção, alguns atores, na vida real, depois trocaram mesmo de casa. Agora imagino que estava inscrita no site e que recebeu uma proposta de troca do Jude Law ou da Cameron Diaz. Deus me livre, que a minha casa não dava para o Jude Law, digo eu, no mínimo seria interessante, penso eu. Bom, mas como é que é? Não há depois surpresas? Sabe que eu tenho tantas perguntas para lhe fazer que nem sei por onde começar. Mas é assim, você estabelece uma coisa através da internet, muitas das vezes as pessoas na internet têm a ideia que vão descobrir um rapaz de 30 anos, alto, loiro de olhos azuis, e aparece um senhor, enfim, já com alguma idade, um bocadinho mais barrigudo e tal. Isto nas casas não pode ser a mesma coisa? Estas fotografias não podem ser assim um bocadinho aprimoradas e depois a pessoa chega lá e acontece como no filme que a rapariga jogava aqui para uma grande casa e apanhou uma casinha onde quase não se mexia, uma delas, a outra teve um palacete. Antes de responder à sua pergunta, deixe-me dizer-lhe que eu normalmente todos os anos tento organizar um almoço convívio entre os membros do Troca Casa. Já organizei na Ericeira, em Portimão, este ano estou a pensar no Porto. É sempre em junho, inclusive é que recentemente foi anunciado que o Porto foi eleito como uma das cidades de destino preferido para 2012, pelos internautas. E estou a pensar, portanto, fazer esse almoço no Porto. É uma forma de me dar a conhecer aos membros e de eles se conhecerem entre eles, enfim, para se ganhar alguma amizade. E inclusive é para fazerem trocas de casa e de preferência cá dentro, fins de semana, por exemplo. Portanto, é fácil. Eu já fiz uma troca de casa cá em Portugal. Aliás, nós não trocamos só para férias, trocamos para ir a eventos, por questões profissionais, questões académicas, enfim, por várias razões que os membros enunciam. Eu, há pouco tempo, portanto, já este ano, estive em Elvas, numa casa de troca, por acaso foi em hospitalidade, porque temos a modalidade de troca por troca e troca em hospitalidade, mas já lá vamos. Foi em hospitalidade e eu fui para acompanhar o meu filho que ia fazer uma prova de orientação durante o fim de semana, perto de Elvas, portanto, e eu fiquei, portanto, numa casa hospedado, portanto, com pessoas que estavam lá, portanto, é um casal de médicos, inclusive, e agora eles vão vir
quando entenderem, portanto é só uma questão para de a sua contactarem casa, portanto. para a minha casa, exatamente. Nunca houve nada assim nestas coisas que tenha corrido mal? Em 20 assim, a sério, anos, mesmo a sério, em 20 anos nunca tivemos conhecimento... O António Batista trabalha nisto há 20 anos, basicamente. Não, desde 2006, desde 2006. Portanto, mas o site, a versão original, que é o Home Exchange... já tem 20 anos. Exatamente. Nunca houve assim uma surpresa meio estranha, uma coisa meio desagradável? Não. Devo-lhe dizer que a situação mais complicada que me surgiu foi uma família inglesa com casa no Algarve, que tinha agendado uma troca com uma família de Montreal, no Canadá, e a família canadiana já tinha comprado o bilhete de troca quando a família inglesa informou que já não ia viajar porque ia vender a casa. É uma situação desagradável, não é? Por isso é que eu costumo dizer sempre aos membros, antes de efetuarem, antes de fazerem qualquer tipo de despesa, no caso da compra de bilhete de avião, que confirmem sempre uns dias antes com o parceiro que vão fazer isso, que vão dar esse passo, para que nada resulte em mal. É evidente que eu intervi, portanto, ouvi uma versão, ouvi a outra, falei com a família, portanto, inglesa com casa no Algarve, e pronto, tentei, a outra família, tentei arranjar a solução cá, eles depois acabaram por não aceitar, porque eles queriam mesmo, era uma vivenda, não era... António Batista, mas isto deve ser uma situação um bocadinho complicada. Peço desculpa de introduzir aqui um fator pessoal. Deixa-me explicar, portanto... É que isto da nossa casa é a nossa casa, e de andar a ouvir pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum para a nossa casa, ou ir para a casa de quem não conhecemos, isto não é assim um bocadinho difícil? Pergunto-lhe, porque ao princípio isso não foi assim um bocadinho estranho. Qual foi a sua primeira experiência? Estamos a falar em mais de 60 mil trocas por ano. Eu não estou a dizer o contrário. Mas toda a gente pergunta-se assim. Quando eu disse que você vinha aqui ao programa, toda a gente pergunta, então como é que é? Então eu vou oferecer a minha casa, eu vou para a casa de uma pessoa que não conheço. Desculpe lá, esta é a primeira pergunta mais intuitiva que se põe. Como é que se ultrapassa esta situação? Eu antes de trocar com alguém, já troquei muitos e-mails com essa pessoa, fotos recentes, já falamos por telefone, portanto, se eu tiver que ir ao encontro dessa pessoa, seguramente já não estou a fazer com uma pessoa estranha. Depois também temos outras formas de contornar, porque a imaginação não tem limites, quer dizer, temos outras formas de contornar essa situação. Eu posso trocar em hospitalidade, isto é, eu recebo o meu parceiro na minha casa, eu estou lá, e mais tarde ele recebe na casa dele, ou vice-versa, não é? Isto em datas previamente combinadas. Não deixa de ser um bocadinho difícil de perceber. Você há bocado dizia, imagino que você ponha um anúncio na internet e que lhe aparecia lá o Jude Law em casa, eu ficava admiradíssima, era uma coisa extraordinária, mas pronto. Mas o que é certo é que não deixa, eu pergunto-lhe isto, peço desculpa por isso, quase por insistir, mas é também a questão da privacidade das pessoas. Não é muito fácil, não é qualquer um que... Eu não conheço lado nenhum e você diz-me assim, eu vou lá passar os dias à sua casa, eu depois digo, eu vou passar os dias à sua. Não sei se é fácil, pergunto-lhe como é que se ultrapassa esta barreira. Poderá, eventualmente, num primeiro momento, haver essa reação, mas depois as pessoas desprendem-se completamente. Porque o interesse delas é terem o espaço e o conforto de uma casa para conhecer uma região. E ter uma oportunidade, com certeza. E para quem tem filhos é o ideal, portanto, não estão limitadas a um quarto de hotel, como é óbvio, não é? Agora, deixe-me dizer em relação à questão da hospitalidade, há muitos membros que apreciam esta forma de fazer troca pelos laços de amizade que se fazem e, como eu costumo dizer, temos um mapa à nossa medida para conhecer já o país que, como turista, nunca conseguiríamos, portanto, alcançar alguns locais. Nós temos agora uma reportagem da minha colega Marina Sousa exatamente a falar daquilo que abordava há bocadinho. O Porto foi considerado um destino europeu de preferência dentro da internet, ou antes, pela internet toda. Vamos ver. A cidade do Porto é um dos destinos turísticos mais antigos da Europa, um destino de eleição de milhares de visitantes vindos de todo o mundo, todos os anos. A Sé, um edifício de estrutura românica dos séculos XII e XIII, que ainda conserva no exterior o aspecto de uma igreja fortaleza com ameias, a Torre dos Clérigos, construída durante o século XVIII em estilo barroco, e o Palácio da Bolsa, monumento nacional que foi construído em estilo neoclássico na segunda metade do século XIX.
São alguns dos espaços que constituem a riqueza do património monumental da cidade que merecem ser explorados. Mas há outros. À beira-rio, o bairro da Ribeira torna-se fascinante, com as suas ruas estreitas e sinuosas, arcadas sombrias, casas típicas com fachadas coloridas e uma população pitoresca. Um local que preserva o encanto dos lugares marcados pela história, pleno de contrastes e singularidades. Do rio estão as Caves do Vinho do Porto, local privilegiado onde se pode degustar este famoso vinho produzido exclusivamente na região de Marcado do Douro e que transporta o nome da cidade além fronteiras. Bom, e viva o Porto, a cidade naturalmente. Tito Silva, penso que esta é uma boa recomendação para a cidade do Porto e não é por acaso, há bocadinho falávamos aqui nas novas tecnologias, que este galardão, digamos, esta escolha provém de uma escolha da internet. Hoje estas coisas passam com uma rapidez e com uma velocidade imensa, não é? E o conhecimento, em termos de turismo, também é muito importante. Claro que sim, e é bom que assim seja. Quem apontava a internet como o principal inimigo do negócio convencional das agências de viagens enganou-se, porque é a melhor ferramenta Mas era que temos. apontado como um inimigo claro das que sim, agências de viagens? As compras diretas, o acesso à informação sem ter que recorrer à especialização. Pois às agências propriamente ditas, não é? Sim, mas é a nossa melhor ferramenta, nós próprios aprendemos muito com as catadupas de informação. Olha, se forem como eu, posso ver na internet, mas depois tenho que ir à agência para saber como é que as coisas são. E eu acho que a maior parte dos espectadores lá em casa funcionam assim, não? Chamar a brasa, a minha sardinha, é exatamente isso que tentámos demonstrar, que para além daquilo que se conhece, há depois um valor acrescentado que tem que se pôr para se cozinhar melhor as coisas. É um bocado assim. Há bocadinho falava-me, eu sei que isto o segredo também é um pouco a alma de negócio, mas em termos daquilo que os portugueses vão fazer este ano e das alternativas que as agências de viagens estão a propor aos portugueses. O que é que, há assim há coisas novas realmente para este ano, para as férias, para que possa dizer aqui aos nossos espectadores, olha, esta maneira, aquela maneira é capaz de ser um pouco mais económica, mas também é interessante fazer férias? Muito cá dentro ou também lá para fora? Cá dentro às vezes não é mais económico do que lá fora. Pois é, isto custa-me imenso ouvi-lo dizer isto, mas é mesmo verdade. É mesmo verdade. Há países que têm custos locais muito mais baixos que os nossos. E o preço do transporte acaba por resultar melhor e proporciona às pessoas um bocadinho de descanso. Porquê? Porque estando longe de casa, descansa-se melhor. Se eu for fazer férias aqui para a costa a 40 km, estou sempre a pensar que vou dar um salto ao trabalho e já venho e estou a pensar mais na área onde vivo do que é o desligar, não é? Basicamente. É o desligar. Mas olha que este ano há muita gente que não vai desligar, com certeza. Não, mas continuam a existir propostas muito aliciantes de férias relativamente baratas. O próprio mercado ajusta-se claro, com certeza, para ver tem que ser, não é? se funciona, porque tem que funcionar. Quer-nos dar um exemplo ao outro? Por exemplo, não estou a pedir para fazer aqui propaganda das agências de viagens. Não sou a pessoa mais indicada, mas temos na zona do norte da África e o nosso principal concorrente agora do nosso Algarve, que é a Turquia, que tem propostas muito aliciantes. E quem não quiser ir para tão longe faz férias mais pequeninas e muito bem dentro do nosso país. Essa questão que dizia de muitas das vezes, não é? Mas eu já agora passava aqui para a Isabel, às vezes é mais barato fazer férias lá fora. Eu voltava ainda um pouco à sua experiência mirabolante do Interrail. Essa experiência foi muito marcante e deu início a outro tipo de férias completamente diferentes? Sim, eu agora, não é, quando vou viajar, geralmente nunca penso, eu esqueci de mencionar há pouco, quando eu fiz a minha viagem sozinha em Itália, eu utilizei o Couchsurfing.
E agora, quando vou viajar... Faz favor dizer ali aos meus espectadores o que é exatamente o Couchsurfing. O Couchsurfing é uma forma de juntar o mundo inteiro. É uma partilha, bem, é mais ou menos como funciona a troca de casa, não é? Só que nós não trocamos de casa. Nós inscrevemos-nos, não é? Para ir para uma determinada cidade, depois tem vários perfis, nós podemos escolher a pessoa com quem mais nos identificamos. E a ideia é ficarmos em casa dessa pessoa, depois também tem a dizer quantos dias é que podemos ficar no máximo, não é? Porque geralmente as pessoas às vezes não têm disponibilidade para receber alguém durante muito tempo. Portanto, nesse sistema você basicamente pensa em ir para casa de alguém, ficar com uma família, com umas pessoas amigas, eventualmente é isso, não é? Exatamente. Depois eventualmente virão e farão o mesmo consigo. É um pouco o conceito onde toca uma coisa um pouco na outra, uma coisa na outra, não é? Sim, sim. E depois pronto, depois há a partilha, não é? Junta-nos mais um bocadinho, não é? Estamos todos mais próximos uns dos outros. E é muito mais fácil conhecer a cultura daquela cidade se estivermos com alguém que vive lá, não é? Que se falarmos com essa pessoa. E não só, por exemplo, já tive em minha casa pessoas a fazer couchsurfing que me trouxeram histórias do mundo inteiro, porque geralmente são pessoas que viajam muito, não é? E então é o ponto comum nestas coisas, não é? Pessoas que gostam de conhecer coisas estranhas, um pouco diferentes. Sim, sim. Deve ter desses convites, dessas pessoas que foram até a sua casa, provavelmente histórias de onde é que vêm, de que sítios é que vêm? Eu tive um casal de polacos que vieram, sei lá, vieram da China, por exemplo. Tive um rapaz que veio de bicicleta da Suécia, essa foi espetacular, adorei mesmo. Mas por acaso há uma... Olha, não chegou cansado? Chegou tão cansado. Chegou tão cansado. A bicicleta dele era enorme, parecia uma casa ambulante. E o que é que ele trazia na bicicleta? Para aí uma tenda, não? Uma tenda, sim. A roupa dele, eu não sei, a sério. Eu achei aquilo extraordinário. E ele viajava assim, de bicicleta. É uma forma alternativa também de viajar. Com toda a certeza, ele não gastou dinheiro em viagens. Não gastou dinheiro em gasolina, veja só quanto é que não poupou. Pois, e também fazia couchsurfing em cada cidade onde parava. E foi assim que ele fez a férias por 6 meses. Olha, eu não devia dizer isto, mas tenho que repetir uma pergunta que me estão aqui fartos de fazer desde o começo do programa, que o meu realizador está farto de me perguntar. Então não arranjam namorados, assim não trocam namorados, estão uma grande confusão no meio desta história. Bem, é assim. Isto não é um programa cor-de-rosa, nem claro, pouco mais ou claro. menos. Mas de qualquer das maneiras, isto não deixa de ser curioso, porque há com certeza conhecimento e relações muito particulares nestas coisas todas, não é? É verdade. É assim, namorado não arranjei, não é? Acho que para namorar é preciso conhecer essa pessoa, não é? Ter alguma confiança. Por acaso, com esse rapaz da Suécia, acabamos por ter um relacionamento porque eu conheci-o antes de ele vir fazer couchsurfing em minha casa. Estou bem a ver, você aprendeu a andar de bicicleta daqui até a Suécia, meu Deus. Não, eu conheci-o antes e nós estávamos em contacto, ele perguntou-me se podia vir para a minha casa. Na altura tinha a casa completamente cheia de couchsurfers, ou seja, não tinha espaço para mais ninguém, mas mesmo assim, pronto, disse, olha, se quiseres brincar, comer uma pizza. E ele foi lá jantar. Pronto, depois nós começamos a falar e acabamos por ter um relacionamento curtinho e assim, Pronto, mas isso é natural e com certeza que também deve proporcionar um tipo de ligações, eu não estava a brincar consigo, obviamente, mas um tipo de ligações de amizade muito curioso, porque tem uma paleta imensa porque a forma como nós vivemos não é a forma como vivem os nórdicos, ou como vivem os chineses, sem ou dúvida, sem dúvida. Por exemplo, ele era da Suécia e havia particularidades dele que eram sem dúvida da Suécia. Não é? Depois, quando eu fui à Suécia, porque eu também fui à Suécia, é que percebi porque aquilo era de determinada forma de vez em quando. Algum aspecto assim particularmente curioso? Sim, era uma pessoa mesmo muito introspectiva, fechava-se muito em si mesmo. E quando eu fui à Suécia, reparei que havia muitos suecos assim, que é uma característica comum. E reparou, se calhar, que achava que os nossos móveis eram todos muito escuros, não? Nunca lhe falou nisso? Eles falam muito disso, porque eles como têm muito poucas horas de luz, digamos, não estamos aqui a falar naquelas grandes empresas suecas de móveis, mas é mesmo isso, é um pouco também essa situação. Esta é uma situação muito curiosa em termos de troca de experiências, com toda a certeza que também deve ter feito amizades e histórias inesquecíveis no meio destas coisas, quer em Moçambique até, e vamos ser claros também, quer aquela forma como você passa muitas vezes férias cá em Portugal, que é ajudar quem mais necessita. Isso já implica também uma outra abertura de espírito muito diferente, não é? Sim, criou-se muitas relações,
principalmente porque as pessoas que têm muita necessidade têm uma característica muito particular, que são muito sinceras. São pessoas por norma, muito humildes, sinceras e é quase que impossível não criar uma relação. E na distribuição de comida houve um tempo em que eu estava com mais trabalho e que deixei de ir com tanta regularidade. Eu fazia à terça e à sexta e agora só faço à sexta. E houve algumas sextas que também deixei de ir, por isso houve ali 1 mês, 2, que quase não ia e sentia saudades das pessoas. Estamos a falar de uma jovem voluntária da instituição que se chama Casa, não é? Vamos dizer mais uma vez, e que esteve na missão em África, que se chamava, como é que é? Em Machis. Em Machis? Eu sei, mas como é que se chamava esta coisa? Gás África. Gás África. O que é isto, Gás África? Grupo de Ação Social em África. E cheios de gás, pelos vistos, porque não paravam e tinham muito empenho nestas coisas todas. Quando se acaba um trabalho deste, umas férias, que são também um trabalho, fica saudades disto tudo? Vimos muito diferentes, como há pouco já não Tito Silva dizia. O senhor Tito dizia. Vimos outras pessoas completamente diferentes. Foi o meu ponto de viragem, de crescimento, vimos mesmo muito diferentes, ficam muitas saudades. É mais difícil chegar cá do que chegar lá. Pois. Muito mais difícil. E não há, por exemplo, quando se faz umas férias, que é também uma forma diferente de estar na vida, consigo, a pergunta vai já agora para as duas. Quando eu ouço falar tantas vezes, ultimamente em Portugal, que os jovens, se querem estar melhor, provavelmente se querem ter uma vida melhor, vão para fora de Portugal, a pergunta para já vai para vocês as duas e depois vai para estes 2 senhores. O que é que vocês acham disto? Estamos a falar de férias, mas estamos também a falar da realidade do nosso país. Vocês têm vontade de partir e não voltar? Quando partir e não voltar não será bem isso, mas quer dizer, mas de mudar completamente de vida, tipo trabalhar, o que já é uma situação diferente de férias. O que é que isso lhe diz? Diz lá alguma coisa ou acha que é... Não vou dizer que não, principalmente, pronto, por causa da situação económica. Eu sou da área cultural, a área cultural é logo a primeira a sofrer. Você é de uma área de luxo, não se esqueça disso, não é? Às vezes é um pouquinho tratada assim, não é? Sim, que eu acho que para mim é um serviço público, com toda a certeza, como é evidente, não é? Mas que, pronto, não é um bem de primeira necessidade. Por isso existe isso na mesa de será que é melhor... Quando um país começa a pensar que a cultura não é um bem de primeira necessidade e a cultura neste aspecto está também muito ligada com esta questão o turismo está muito ligada com a cultura, porque também se há coisa que nós temos para oferecer é uma história, uma cultura muito, muito ricas, não é? Muito próximo mesmo, muito próximo mesmo. Nós temos que vender para fora e para criarmos receitas a nossa cultura. Nós temos aqui um conjunto de aspectos culturais interessantíssimos e temos que fazer com que eles valham alguma coisa e não os termos desamparados como há, infelizmente, em alguns casos. Eu gostava que o Tito Silva me explicasse o seguinte: muitas das vezes quando se fala de Portugal... Se eu souber. E acho que sabe com certeza, que é assim... Muitas das vezes, sobretudo eu diria no último ano talvez, e não vamos entrar aqui especificamente nos termos deste governo, daquele governo, mas é assim. Fala-se de Portugal, os portugueses gastaram imenso dinheiro, os portugueses só compravam plasmas, os portugueses só faziam disparates, não sabiam trabalhar. É curioso, quando vamos lá para fora com a imigração, trabalham tão bem. Isto não cria uma imagem um bocado negativa de Portugal? Ou acha que isto foi mais para consumo interno e muito infeliz e lá fora? Acha que esta imagem ficou lá fora? Porque, por exemplo, relativamente aos gregos, hoje em dia a imagem que se passa do povo grego é uma coisa perfeitamente assustadora. Eu tinha uma paixão, e todos nós provavelmente compartilhávamos um pouquinho isto da história grega quando estudámos no liceu, depois nas faculdades, e de repente o povo grego é tratado como se fosse uns desleixados, uns sujeitos que só querem estourar dinheiro, e os portugueses nesse aspecto foram tratados um pouco assim. Isso, digamos, tornou-me pior a nossa imagem lá fora? Eu estou particularmente convencido que nós estivemos a basear a nossa economia, a nível do país, e a nossa própria economia, um bocadinho mais sobre o supérfluo do que sobre o essencial. E desligámos-nos de alguns conceitos de contenção e de reserva. Até de poupança, não é? E de poupança, é isso que me refiro, que devíamos ter privilegiado mais.
E isso, começando a essa despreocupação a ganhar corpo, ela não, quer dizer, não se consegue parar. E fomos um bocadinho vítimas disso. Isso é a minha convicção pessoal. Por outro lado, não somos um exemplo único. Os outros países da Europa não estão muito melhores do que nós. São um bocadinho mais ricos e aguentam-se mais tempo, porque esta crise é global e tem que acabar um dia com uma reforma muito grande que não vai passar só pelas pequenas reformas em Portugal, na Grécia e por aí fora, e pela Itália e por Espanha e por aí, não vai parar por aqui. De forma que temos de estar atentos e ter ideias novas. Como a Isabel, como a Vera, peço desculpa, dizia há pouco, considera-se às vezes, de uma forma, desculpem, mas completamente errada, a cultura um bem de luxo, mas também esta questão do turismo, por vezes não é olhada com muita seriedade. De uma coisa temos todos a noção. É um pouco estranho que às vezes se compre férias a prestações. O que é que me diz disto? Os portugueses compram muito férias a prestações, isto é verdade? Ou é mais conversa de governantes? Eu, digamos que tenho um contrato com o banco, eu não vendo dinheiro e eles não vendem férias. Portanto, pronto, as pessoas que se querem... Não me dê uma resposta politicamente correta, vale a verdade. As pessoas que querem financiar-se, e acho mais do que legítimo, podem financiar-se para aquilo que quiserem, para comprar um carro, para comprar roupa, eu não estou por em causa a legitimidade disto, estou-lhe a perguntar se é, ou para comprar férias. Recorrente. Acho lógico que o façam, Acho que fazer férias é tão importante e viajar enriquece tanto que se calhar provavelmente sou a favor de que se façam empréstimos, desde que se paguem com certeza. Para viajar, porque é se calhar um bom investimento para recuperar um ano de trabalho, às vezes muito complicado, não é? Não tenho a mínima dúvida. Não tenho dúvida nenhuma disso. Às vezes, isto pode não ser politicamente correto, mas às vezes percebe-se melhor que uma pessoa faça, por exemplo, estou-lhe a perguntar, um empréstimo para umas férias do que às vezes para um bem em casa daqueles que é a última coisa, o último modelo da última coisa eletrónica e que se calhar a pessoa nem sabe muito bem mexer. Não posso estar mais de acordo consigo. Isso acontece. Já eu estava ali a ver a reação da Vera. Isto é uma coisa completamente diferente, entra muito nos seus parâmetros. Alguma vez na vida lhe passou pela cabeça uma coisa destas? Pedir um empréstimo para passar férias? Não. Eu sou muito comedida, digamos assim. Eu gasto aquilo que eu posso. E por isso é algo que nunca me passou pela cabeça. Apesar de concordar com a questão de que viajar é muito importante e que todos precisamos. De sair, nem que seja sair da rotina. Você consegue, quando, por exemplo, quando esteve nestas férias em Moçambique e quando esteve também noutros sítios, porque penso que mesmo também nas suas férias, mesmo cá em Portugal, quando está a fazer voluntariado, consegue descansar? É um descanso... Digamos, é um mudar de rotina, é assim, senhora. Sim, mas consegue descansar aquilo que recorrentemente dizemos? Não se descansa, principalmente em Moçambique não se descansa mesmo, porque vamos em trabalho. São umas férias diferentes. Se calhar não se descansa fisicamente, descansa-se de outra maneira, não é? Porque eu durante 2 meses não tive contacto também com a família, por exemplo, com Portugal. Enviávamos e-mail uma vez por semana quando havia internet na cidade, não existia. Quando funcionava. Por isso... Mas foi importante, as saudades eram muitas, mas foi mesmo muito importante, por isso nós acabamos por nos encontrar, não sei, por refletir sobre onde estamos na vida, para onde queremos ir. A pergunta que eu fiz aqui à Isabel, faço também assim, criam-se outro tipo de afetos, não estou a falar de namorados, eu estava há bocadinho a brincar com ela, mas criam-se afetos muito profundos, não criam? Eu criei com as pessoas que foram comigo. Eu não fui sozinha, fui num grupo, nós éramos 6 e são pessoas que eu hoje chamo família. Nós trabalhávamos em conjunto, trabalhávamos em equipa. Em situações difíceis esses laços estreitam-se muito mais, não é? É muito importante termos ali alguém que partilha o dia connosco e que nos ajuda a enfrentar os desafios, do dia e do próximo dia, para que conseguirmos aguentar 2 meses nas condições que foram. Vera, como é que as pessoas, os seus amigos, a sua família, como é que essas pessoas reagiram a esta sua ideia de ir para Moçambique? Não, muito
muito bem. Não, porque lá acharam está, que a amiga era assim um bocadinho... São 2 meses sem o contacto, sem ouvir a voz, não é? Sem ver a pessoa. E num sítio que não é propriamente para passar férias, como se vai para o Brasil, para o Nordeste, não é bem existe o risco, pronto, existem os riscos de saúde, não é? E a sua saúde aguentou bem nesse tipo de coisas? Tive malária. Pronto, por isso tenho malária, mas... vai ter toda a vida, não é fácil, não é? Mas sim, aguentei e como estava também a tomar a medicação que se tem que tomar para ir para ir para o continente africano, os sintomas não foram assim muito agravados. Por isso, e da parte da família e dos amigos existe sempre essa preocupação. Mas acho que é capaz de... Nós sentimos mais os 2 meses do que as pessoas cá, porque as pessoas cá têm o dia-a-dia delas, normal, e sentem saudade, mas amanhã nós já estamos aqui. Bom, Isabel, e como é que esta questão de agora se propor aos jovens portugueses que vão lá para fora, porque o futuro está lá fora, como é que você vê isso? Você que é uma mulher viajada, que já conhece o mundo, como é que vê esse tipo de coisas? Eu vejo que lá para fora é para passear, para trabalhar. Acho que não conseguia por um período muito grande. Apesar de ter feito Erasmus em Itália, de ter sido uma das experiências mais gratificantes da minha vida, e gostei mesmo muito, eu acho que temos de tentar no nosso país, não é? E eu sinto muita falta das pessoas de quem gosto cá. Então, isto é curioso porque é dito por uma jovem que já andou pelo mundo fora, que já correu tudo quanto era para correr do mundo, mas também mantém muitas raízes, mantém muitas raízes, não é? Mantém. Você quando andava lá por esses sítios todos, e ainda por cima era muito novinha, quando começou a viajar, não sentiu nunca que estava a ser diferente dos outros jovens da sua idade? Não, acho que não. Eu sentia-me orgulhosa por aquilo que estava a fazer. Sempre me sinto quando viajo, não sei porquê. Mas não me sinto diferente. Mas realmente acho que é uma experiência que nos constrói. Há histórias que marcaram muito. Não, além daquela história que você achava que aquilo estava, que era só estava lá proibido de espaçar, aliás, por acaso, mas há coisas com certeza. E mesmo das pessoas que foram à sua casa que eu penso que a marcaram muito. Sim, além do rapaz da bicicleta. Não, todos. Nunca pensou fazer assim um guião para um filme? É que isso deve dar mesmo. Não, nunca pensei. Não, mas é verdade. Para já fiquei com amigos de todo lado, não é? E sinto-os muito, sinto-os mesmo muito. Isso é que é recíproco. Mas qual era a pergunta? Tinha-lhe perguntado uma história assim, daquelas muito marcantes, que foram ficando pelo caminho desse interregno. Às vezes são coisas que parecem insignificantes. Por exemplo, chuva nos pés. Eu não sei explicar, porque quando se está a viajar, vive-se as coisas de outra maneira. E eu acho que o prazer maior de viajar é que se está ali, no momento. Porque quando nós estamos no nosso dia-a-dia, a tendência é para dispersar, não é? E nunca estamos ali, naquele momento. E quando se viaja, é uma contemplação constante. Sempre constante. Ou seja, os pequenos pormenores que estão à nossa volta, ao pé de nós olhamos para eles, coisa que você provavelmente aqui no seu dia-a-dia nem sequer reparava. Provavelmente, sim. Eu não resisto a perguntar ao Tito Silva, o senhor como é que faz férias? Não lhe vou perguntar, enfim, nada de especial, mas de qualquer das formas, quais são as suas férias favoritas? Faço férias com muita dificuldade. Ai, sim? Não tem tempo? Porque a minha época de ter mais trabalho é nas férias dos outros. Portanto, faço férias. Não há férias só. Não tem, isso é a história que nós portugueses. Faço férias em contraciclo. Em contraciclo. Tenho outras oportunidades que graças a Deus, que o comum dos viajantes não tem, que é ter uma estrutura que me ajude em algumas facilidades. E quando posso, fora de época, aí vou eu. E vou para os destinos que se estão a promover, para onde posso. Se calhar é também uma forma alternativa de pensar férias para este ano. Não pensar exclusivamente nos meses de julho e agosto, não é? Porque os meses de julho e agosto também são meses complicados. Quer dizer, quando eu digo complicados é que são caros. E às vezes que é uma quantidade de gente que não se aguenta, não é? Há destinos que em época baixa são caros para nós por força da nossa procura. Como temos que ir todos em agosto, entre aspas, claro, pois. Mesmo em épocas baixas, em alguns destinos, estamos a enchê-los e disputam-se os preços, disputam-se os lugares, os preços sobem.
E não há uma diversificação? Os portugueses não sentem, por exemplo, que as pessoas estão a tentar diversificar essa fase? E fazem muito bem, porque não só fazer pequenos períodos de férias ajuda a descansar mais, descansa-se com mais eficácia, como retira a pressão sobre a oferta, que já não é muita. Ou seja, se vão todos em agosto atrás dos poucos aviões que há, ou dos poucos pacotes turísticos que se conseguem, que o mercado suporta, não é? Os preços têm tendência a subir e as pessoas que vão não é o melhor caro, negócio este ano. Este ano, se calhar, é mesmo bom pensar noutras fases além do julho e agosto. Embora muitas das pessoas, naturalmente, também, daquelas pessoas que ficaram sem subsídios de férias. Claro que sim. Que muitas dessas pessoas também estão um bocado sujeitas à questão do julho e do agosto. Eu já agora gostava que a Isabel, estamos já a aproximar-nos da parte final do programa, que a Isabel me dissesse qual é, assim, uma viagem de sonho. Que é uma coisa que eu gosto de perguntar a uma pessoa como a Isabel, que deve ter talvez uma viagem de sonho, não? Uma viagem de sonho é comprar um daqueles bilhetes que dá para viajar durante um ano, para onde eu quiser. Essa é a minha viagem de sonho. Aliás, eu descobri isto recentemente, que existe realmente um bilhete em que nós podemos escolher determinados destinos e durante um ano podemos viajar até esses destinos. E assim, sem menosprezar nenhum destino especial, que tipo, você que já andou pela Europa toda, que tipo de destinos é que você gostava agora? Bem, sair da Europa, sem dúvida. Há um país que eu quero muito, muito voltar lá, porque é o país onde eu nasci e eu nunca mais lá pus os pés. Que é? E Venezuela. E é precisamente essa parte que eu imagino sempre, é quando eu vou pisar novamente o meu país. Também quero ir ao Chile, por exemplo, tenho lá um amigo muito querido, ao Peru também, porque foi o rapaz que fez couchsurfing em minha casa e também é como se fosse o meu irmão. Eu há bocadinho queria lhe perguntar isso, mas depois acabou por passar. A Isabel faz couchsurfing em sua casa. Isabel vive sozinha ou vive com os seus pais neste momento? Agora vivo sozinha, quer dizer, eu vivo com companhia, mas... Pronto, mas os seus pais aceitavam bem essa situação? Aceitavam porque os meus pais não estavam em casa. Parece aquele anúncio, põe os pais daqui para fora. Não, por acaso eu estava a viver sozinha na altura. A casa era dos meus pais, mas estava lá a viver. Pois os teus pais, penso, trabalham na Venezuela, não é? Não. Já não estão, já cá estão. Estão cá. Só que eles na altura estavam separados, por acaso agora estão juntos outra vez, é muito bonito. Mas então a minha mãe só ia lá ao fim de semana, mas ela aceitava bem, sim. Os meus pais são espetaculares, por acaso. Eu não ponho a menor das dúvidas para terem uma filha assim, com esta abertura toda. Vera, estamos, como dizia, estávamos a chegar à parte final do programa. Que anseios é que tem uma pessoa que tem a sua experiência de vida relativamente, por exemplo, a umas boas férias, umas férias muito agradáveis, que não têm que ser necessariamente num destino muito caro e que podem ter uma... Eu já perguntei aqui ao Sr. Tito várias vezes, mas assim uma ideia boa para os portugueses terem, e acho que você deve ter ideias excelentes, sobre uma forma de passar uns dias de férias e provavelmente em termos de voluntariado, o que é que as pessoas que realmente vão chegar este ano, se calhar não têm dinheiro para ir para lado nenhum, e se calhar se deixassem um bocadinho do seu tempo para ajudar quem mais precisa, não seria a pior ideia, não? Há sítios muito interessantes, através até se calhar do turismo rural. Há aldeias em que agora a maioria dos habitantes são idosos e é preciso alguma ajuda a nível mesmo no dia-a-dia, do trabalho no campo, por exemplo. E há sítios muito bonitos em Portugal, aldeias muito bonitas, que têm muito poucos habitantes e que estão mesmo a precisar de ajuda, e às vezes é só e precisam de um carro só para ir à cidade mais próxima, que fica a alguns quilómetros, para ir comprar medicação, por exemplo. E provavelmente esses sítios são sítios onde uma pessoa pode passar umas férias que nem sequer são muito caras, muito agradáveis e para descobrir coisas com boa comida, que é uma coisa importante. Com bom sono, com um bom pôr do sol, aqueles saborear os momentos que há bocado a Isabel falava. E dos seus amigos, de notícias, informação que tem dessa gente que visitam em África há algum tempo? Sim. Não há vontade de voltar lá? Sim, porque nós continuamos em contacto com as pessoas que criamos mais relação e existe uma enorme vontade de voltar lá. E este gás em África continua como de gás? Sim, continua. Este ano está com uma pequena paragem, não se vai fazer missão este ano, estamos a reestruturar algumas coisas, mas reiniciamos em setembro e outubro. Não estamos parados, estamos com atividades, mas não temos missão no verão. Mas iniciamos a formação para novos voluntários em setembro, outubro,
Porque para fazer uma coisa destas, portanto, isto não é só férias, vamos ser realistas. É preciso também ter uma certa preparação e as pessoas não pensarem que vão para um sítio destes com muito boa vontade, mas onde também há riscos. Quando me diz que ainda hoje tem malária, obviamente, estas coisas também têm que ser sopesadas. António Batista, vou acabar o programa a falar consigo e a perguntar-lhe como é que é, em termos desta experiência, que aspectos mais positivos, talvez um outro menos positivo, mas que aspectos mais positivos é que você recolhe desta experiência que já lá vão uns anos, com esta questão da troca de casa? Se me permite, e antes de responder à sua questão, gostaria de concluir aquele exemplo que falei, portanto, aquela má experiência daquela família canadiana com a família inglesa, com casa em Portugal, que depois, portanto, a família americana devolveu o bilhete, pagou uma taxa, como é óbvio, e a família inglesa aceitou pagar, portanto, essa despesa. Portanto, houve um acerto dessas coisas. Portanto, normalmente estas coisas da troca de casa, há, digamos, já um ponto de partida com regras muito bem estabelecidas para que não haja, de facto... Sim, temos o termos de utilização do site, que é explícito, não é? Que os membros devem ler quando se inscrevem e que depois, se acontecer alguma coisa grave, que felizmente nunca aconteceu, terá que ser com base, portanto, nessa informação. O que é que as pessoas mais questionam quando se envolvem neste tipo de troca de casas, nestas experiências diferentes? É questão da segurança, como é óbvio. É questão da segurança, não é? Em relação a isso, deixa-me dizer que há bocadinho eu tive a oportunidade que eu, quando viajo, eu vou tranquilo, vou descansado, porque sei que na minha ausência a minha casa está segura e cuidada, porque está lá o meu parceiro de troca. Ao contrário do que acontece muitas vezes com o turista tradicional, que quando regressa tem a casa assaltada. E tem outra questão que eu queria dizer curiosa, é que hoje em dia as pessoas gostam de ter um animal de estimação, jardins, plantas, e quando vão de férias, ou quando estão para ir de férias, é um problema. Além de algum dinheiro se calhar tem que pagar para deixar o cão no canil ou o gato, e assim eu posso ficar tranquilo porque na minha ausência o meu parceiro as suas plantas toma conta e eu farei o mesmo na casa deles. Estão bem, muito bem tratados. Bom, muito obrigada a todos. Estamos mesmo realmente no final deste Em Foco, em que falámos de férias diferentes, em perspectivas diferentes, quer de uma jovem que andou no Interrail, de uma outra jovem que fez voluntariado em África, de um homem profissional desta questão das agências de viagens e também de um especialista nesta modalidade, para nós ainda talvez um pouco nova, da troca de casas. São experiências novas, são sugestões, sobretudo aproveite bem uns dias de férias, que bem é preciso ao fim de um ano de trabalho. Muito obrigada pela sua atenção, até para a semana aqui no Em Foco.